Para a lição 6, o livro de Esther. Amados, o texto áureo já é a questão chave, né, irmãos? A questão chave. Olha só o que Mardoqueu ele vai dizer para Esther: porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como esse chegaste a este reino. Então aqui, irmãos, é claro, depois mais à frente até fiz questão de trazer aqui uma Bíblia católica, né? Edição Ave Maria. Depois eu vou explicar aqui mais detalhadamente aqui. Eu achei interessante trazer aqui. Depois eu explico na questão que vai entrar sobre essa questão do nome de Deus não aparecer. Mas aqui Mardoqueu falando, eu acho esse texto chave do livro de Esther. Nós vemos aqui o nome de Deus não aparecendo, né? Nas Bíblias protestantes o nome de Deus não aparece, mas nós vemos a ação de Deus em todo o livro de Esther, a ação de Deus, Deus agindo. E isso também eu expliquei no livro de Ruth, o Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Então nós vemos aqui a soberania de Deus, Deus agindo ali na história, usando ali esta rainha, usando Esther para os seus eternos propósitos. Então nós vemos a transcendência de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus. Tinha um hino muito lindo na década de 90, né? Eu não sei se a cantora Chile Carvalhais, os irmãos devem estar lembrados, um hino que eu gostava muito de ouvir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas, não é verdade? Então, esse é o Deus que nós servimos. A verdade prática vai dizer assim, ó: a perfeita vontade de Deus. Lembrando, irmãos, que nós estamos numa aula. É claro que a gente tem limitações, né? Os irmãos têm toda a liberdade de fazer colocações e participar. Uma aula participativa muito importante, né? Se eu não souber responder, nós temos o pastor Antônio, nós temos o pastor Jerry, nós temos o Everton também, que tem um bom conhecimento. Temos os irmãos aí que poderão nos ajudar. E é muito importante uma aula participativa, acho muito importante isso, né? Mas voltando aqui, a verdade prática diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Eu estava pensando, quando eu estudava a lição, irmãos, né? É interessante Deus usar uma órfã, né? Que seu nome era Radassa. Os irmãos sabem e conhecem, eu acho, a história de Esther e a história de Ruth a mais linda da Bíblia, né? Porque Radassa era uma órfã, né? O nome de Radassa significa murda. Depois foi mudada para Esther, que significa estrela. E Deus vai usar Radassa para depois se tornar esta órfã, para se tornar rainha da Pérsia. E ela vai se casar com Assuero, que era um homem ímpio, um homem sem princípios, um homem que não conhecia Deus. A história diz que era um rei sanguinário, né? Um homem mau até, um homem que não tinha princípios, um homem que não conhecia Deus. Olhando assim, irmãos, vamos ser sinceros, né? Olhando assim, como Deus pode, né, fazer isso, né? Olhando assim, a um grosso modo, vamos abrir nosso coração nesta manhã tão linda que o Senhor nos deu para estarmos aqui tendo o privilégio de aprender a palavra de Deus, né? Mas Deus tinha um propósito, que era lá na frente salvar o povo, a nação de Israel. E é tão lindo, irmãos, que o historiador diz, vocês sabem que tinha todo um problema. Depois que Vasti é destituída do cargo de rainha, Assuero ali, ele procurou uma substituta. E o Hegai ali, ele começou ali o processo, né? E havia várias candidatas, os irmãos sabem, né? E o historiador diz que quando chegou a vez da Esther se apresentar
para Assuero na noite da sua apresentação, e havia ali os enfeites, né? Isso até foi demonstrado em um certo filme com base nessa história, com base no historiador, né? O Hegai disse: olha, você pode... Ele levou ela lá onde tinha lá um lugar para escolher os mais lindos enfeites, os mais lindos pendentes ali. Escolhe aqui, né, as joias mais valiosas. E a Esther, nós sabemos também que é uma tipologia, né, da igreja, assim como Ruth, assim como Rebeca. Há várias lindas tipologias da igreja, não é verdade? Aí diz o historiador que Esther, ela não quis nenhuma daquelas joias. E ela era uma moça muito bonita. E ela foi assim, irmãos, para se encontrar com Assuero. Mas no caminho que levava aos aposentos de Assuero, passava pelo jardim, e ela encontrou uma bela rosa. E ela se encantou com aquela bela rosa. E pegou aquela bela rosa. E foi para se encontrar com Assuero. E quando ela se encontrou diante do Assuero, ela chamou a atenção do Assuero pela sua beleza e estar somente com aquela rosa. Aquilo impactou o Assuero, aquilo chamou a atenção do Assuero. Porque ela não estava com os pendentes, com as joias que as outras tinham, somente com aquela rosa, a sua beleza, a sua simplicidade, a sua honestidade. E aquilo ganhou o coração do rei, do homem mais poderoso do mundo naquela época. É interessante isso. Não é verdade? Então isso ganhou ponto para o Assuero escolher a Esther. O eterno propósito de Deus, lá na frente então, Esther seria fundamental para ser usada por Deus para salvar o seu povo. Vamos, quem que poderia, por gentileza, ler para nós a introdução desta lição maravilhosa desta manhã? Concluímos o estudo de Ruth. Nessa lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular, e sendo destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso agir divino deixa de estar patente no livro de Esther. Não contém alusões diretas de Deus, da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro e uma manifestação da providência de Deus. Olha só, o que me chamou a atenção aqui, irmãos, é a palavra providência de Deus. Essa palavra me chamou a atenção. A providência de Deus está presente, é o que mais se destaca no livro de Esther. Providência de Deus. O livramento de Deus, né? Na verdade, havia a questão do plano de salvação para a humanidade. Nós vamos ver um personagem, um vilão, um antagonista muito terrível nesse livro que vai aparecer. Vamos ver? Os irmãos conhecem ele, é uma figura odiável. Qual é o nome do antagonista, do vilão do livro? Os irmãos sabem, né? É interessante falar sobre ele, né? O nome dele é Amã, mas olha só, existe um adjetivo, como é que se diz? Me perdoe aí. O Agagita, Amã, olha só, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita. Por que o autor, é interessante isso, irmãos, o autor quis destacar essa questão aí dele ser o Agagita. Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 17, se não estou equivocado, irmãos, e versículo 14, se não me falha a memória. Há um episódio quando o povo ainda estava na peregrinação ali no deserto, né? E o povo é atacado ali, aquela famosa passagem que que Moisés ele está com as mãos levantadas, e Arão e Ur seguram as mãos,
e os amalequitas são vencidos enquanto Moisés está com as mãos levantadas. Quando Moisés abaixa, os irmãos conhecem a passagem, né? Só para relembrar. Quando Moisés abaixa as mãos, o povo amalequita, que eram chamados jacais do deserto, né? Eles atacaram Israel sem Israel fazer nada. Aí aqui no versículo 14, olha só, Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque. Então Deus prometeu aqui que iria destruir Amaleque, os amalequitas. Aí mais à frente, né, essa passagem é até mais conhecida, se não estou equivocado, irmãos, 1 Samuel capítulo 15 e versículo 33, se não estou equivocado, ali Samuel, através de Deus, disse: olha, você vai destruir Amaleque, porque Amaleque Deus mandou que fosse extirpado. Aí o Saul poupou o melhor das ovelhas, vocês conhecem a passagem, né? E poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Aí o Samuel chegou lá: você não obedeceu a Deus? Aí o que Samuel fez? Aqui em 1 Samuel 15, 33, disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilou as mulheres, assim ficará desfilada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag, ou esse rei dos amaleques, perante o Senhor. Só que daí os historiadores dizem, até algum tempo atrás, baseado nisso que os historiadores que está registrado na história, eu assisti um filme de Esther, que mostra que um descendente de Amaleque, na lembrança do Amã, por isso que ele odiava tanto os judeus, escapou e jurou vingança. Por isso que ele tinha tanto ódio dos judeus, porque ele era descendente de Agag, e ele jurou destruir os judeus. Os irmãos entendem? Então esse Amã aqui era um descendente de Agag, e ele queria destruir os judeus por causa desse acontecimento aqui, lá em Gigal. Por isso que ele tinha ódio, os irmãos estão entendendo? Ele tinha ódio, ele queria destruir os judeus, porque Samuel despedaçou o seu ancestral lá em Gigal. Tinha ódio. Olha só. E na verdade era o diabo, agora eu vou chegar no ponto, era o diabo usando ele, porque o diabo sabia que o Messias vinha de onde? Dos judeus. O diabo queria destruir os judeus porque sabia que a promessa do Messias que viria salvar a humanidade vinha dos judeus. Ó, Satanás. Mas o nosso Deus tem a soberania e nada pode impedir o agir de Deus. Outra passagem da providência, aí nós vamos caminhar aqui pela Bíblia, irmãos. Outra passagem da providência divina está lá em 2 Crônicas, se não estou equivocado, capítulo 22, versículo 12. Aí podemos até entender o diabo usando a filha de Jezabel, a Atalia, querendo destruir a descendência de Davi, porque de onde veio o Messias? Veio da descendência de Davi. Daí ela exterminou quase toda a descendência de Davi, mas aí o sacerdote Joaida, né? Escondeu o pequeno Joás por 6 anos dentro da casa de Deus, e depois ela foi morta, né? Era outra tentativa de Satanás, porque destruindo a descendência de Davi, o Messias mais, nosso Deus é maior e operando Deus, ninguém pode impedir, né? Porque era um projeto de Deus, através da descendência de Davi, vir o Messias que salvaria a humanidade. Então é a providência de Deus. Nós vemos a providência de Deus. Aí lá eu volto lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. O José vai dizer para os seus irmãos, os irmãos ficaram com medo: olha, agora o Jacó morreu, você vai se levantar contra nós. Não, tudo isso que aconteceu é para que eu chegasse até aqui, fosse governador do Egito e salvasse vocês. Foi providência de Deus. Até as tragédias que acontecem, irmão, e nós vemos isso no livro de Ruth, né? Tudo o que aconteceu ali foi uma providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Quem crê nisso, irmãos? É providência de Deus.
nós podemos ver perfeitamente isso no livro de Esther. Agora, vamos chegar aqui no algo importante. Alguma colocação, irmãos? Alguma pergunta? Os irmãos têm toda a liberdade de participar nesta manhã, nessa aula tão importante, né? Tem muitas coisas aqui nesse livro, né? É uma aula introdutória, né? Tem muita riqueza nesse livro, que é uma obra-prima da literatura hebraica. A organização do livro, a categorização de Esther, da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos. Os 11 livros é um livro histórico, né, irmãos? Que compõe a terceira seção da Bíblia hebraica. É nessa seção também, ao lado de Ruth, integra o Mishelot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes da Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos por sua reconhecida canonicidade. Este compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Aí, 2 Timóteo, quem pode ler para mim, por gentileza, já que está aqui a referência, e é tão importante ler. Alguém, por gentileza, leia para nós essa referência tão importante, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Alguém, por gentileza, que encontre, leia para nós essa referência bíblica. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, é um texto maravilhoso, né? Então, como a princípio eu falei aqui, os irmãos se lembram que Esther, vamos ali acompanhar quantos capítulos tem o livro de Esther em nossas Bíblias. Esther tem quantos capítulos, irmão? Vamos lá? Veja na sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Quantos capítulos? Vamos lá, junto comigo aqui. O último capítulo de Esther tem quantos versículos? Acompanhe comigo. Tem 3, né? Isso é a Bíblia protestante, né? Todas as Bíblias protestantes evangélicas têm isso aqui. Aí eu fiz questão de trazer aqui, irmãos. Olha aqui. Eu comprei essa Bíblia aqui, muito bonita até. É Bíblia Sagrada Ave Maria, edição, é uma Bíblia de estudo. Eu tenho comigo aqui uma Bíblia muito bonita, eu comprei, né? Essa Bíblia aqui, ela tem a versão baseada nos escritos da Septuaginta, a versão dos 70 do Antigo Testamento, traduzido do hebraico para o grego, a famosa tradução dos 70. O Everton também ali sabe explicar até melhor que eu, né? O irmão Sebastião não veio hoje, também sabe explicar até melhor que eu. Aqui, essa Bíblia aqui, irmãos, salientando que o nome de Deus em nossas Bíblias não aparece, né? Mas essa aqui, baseada então na tradução dos 70, né? Então nós temos um acréscimo aqui, complemento ao livro de Esther, nota de São Jerônimo. Por quê? Porque basearam em escritos que foram no período interbíblico, intertestamentário, no período que não foi inspirado pelo Espírito Santo, aquele período dos livros apócrifos. Quem ouviu falar dos livros apócrifos? Quem ouviu falar? São aqueles livros que tem na Bíblia Católica, que não foram inspirados, são livros históricos, mas que não foram livros inspirados, foram escritos naquele período de silêncio profético. Aí esses acréscimos aqui foram nesse período aqui. Os irmãos estão entendendo? Aí são cerca de 16 capítulos a mais. Olha só. Aí aqui, irmãos, eu fiz questão de trazer, né? E quem sabe um dia vocês encontrem alguma pessoa que tem uma Bíblia dessa, né? Mas na minha Bíblia tem. Eu fiz questão de trazer. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo? Eu fiz questão de trazer. Até se algum irmão quiser dar uma olhadinha, eu vou até dar questão de algum irmão. Aqui tem no capítulo 13, por exemplo, a oração de Mardoqueu.
Aí vai citar, Senhor disse, Senhor Rei Todo-Poderoso, Mardoqueu orando. Aí no capítulo 14 tem a oração de Esther, Esther orando, meu Senhor, nosso Rei, né? Esther orando a Deus, né? Pastor Antônio, se você quiser dar uma olhadinha, né? Tem a oração de Mardoqueu e a oração de Esther, capítulos 13, pode passar para o pastor Jean, pode ir passando para os irmãos. Então, é um acréscimo, né? Baseado na Septuaginta, naquele período interbíblico, né? Naquele período intertestamentário, que não é inspirado pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então, mas na nossa Bíblia, na Bíblia protestante, não aparece o nome de... Os irmãos entenderam? Tem essa diferença. Porque os irmãos um dia podem encontrar alguém e dizer, mas a minha Bíblia aqui, irmãos, tem. Daniel também tem, né? Daniel também tem um acréscimo. Tem a história do Bel lá também, Daniel também tem esse acréscimo. Além dos 7 livros apócrifos, que é 1 Macabeu e 2 Macabeu, que são livros históricos, né? Mas que tem algumas coisas que não condiz, por exemplo, até incentivo ao suicídio, que não condiz com os demais livros da Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Até se os irmãos puderem adquirir uma Bíblia, né? Acho interessante, tem a Bíblia de Estudo Apologética, que é contra seitas e heresias, que tem uma acréscimo 7 livros apócrifos, que é uma Bíblia boa de estudo, né? Que é interessante, né? Agora, voltando aqui para a nossa missão. Características literárias. Alguma dúvida, irmãos? Se os irmãos quiserem fazer pergunta, nós estamos em colocação, estamos aqui abertos. Características, os irmãos podem dar uma olhada aí, né? Na Bíblia, interessante. Características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade. Olha só que interessante. Vista sua expressa referência ao rei persa Assuero, Esther, capítulo 1, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico. Por exemplo, a gente vê no livro de Ruth muitos diálogos, irmãos, por exemplo, na lição passada, o casamento ali, eu estava lecionando ali no Elion, a gente viu muito diálogo entre Ruth e Boaz, né? Aqui no livro de Esther é mais narrativo, né? Mais o narrador falando. Eu acho interessante aqui 2 episódios históricos muito interessantes. No capítulo 1 já abre com um episódio histórico muito interessante, eu estive lendo e pesquisando, esse grande banquete que o Assuero faz, existe uma grande possibilidade de ter acontecido logo após a derrota na Batalha de Salamina. Por exemplo, o historiador grego Herodoto diz que há uma possibilidade muito grande, depois que ele perdeu para os gregos na batalha, ele fez esse grande banquete, né? Então isso pode ter acontecido depois dessa batalha para os gregos, da derrota em Salamina. E nós temos depois ali no capítulo 9, versículo 26, a festa de Purim instituída, que a festa de Purim é a comemoração do livramento dos judeus. Essa festa instituída, o livramento que os judeus tiveram ali, então foi instituída essa festa, a festa de Purim. Então isso é narrado no livro de Esther. Autoria e data. Irmãos, os irmãos notem, é interessante aqui, né? Quais são os 2 livros? É que a Bíblia, irmã Leonara, serva de Deus aqui, né? O irmão Vilmar, os irmãos veem que Esther, quais são os 2 livros que vêm antes do livro de Esther? Quais são os 2 livros que vêm antes? Neemias e Esdras, né? Olha só. Só que é interessante, irmãos, que parece que Neemias, assim olhando, né? Então, a história de Neemias e Esdras aconteceu antes da história de Esther, cronologicamente, sim ou não? Vamos aí, irmão, estamos para aprender. Claro que a gente vai chegar aqui depois, para entender melhor a história, o pano de fundo, vamos chegar aqui. Aconteceu depois. É claro que em datas e em quilometragem a gente diz aproximado, né, irmãos? Entre 478 a 460.
Esdras e Neemias aconteceu entre 450 a 430 antes de Cristo. Os irmãos estão entendendo? A história de Esther aconteceu entre 478 a 460 antes de Cristo. E a história de Esdras entre 450 a 430 antes de Cristo. Então, Esther foi antes, mas aqui está depois. Por que eu estou falando isso? Porque Neemias era copeiro do... Mas alguém quer ver aqui a Bíblia, irmãos? Mas alguém quer dar uma olhadinha? Não quer dar uma olhadinha? Só que na oração aqui, né? Para ver que o nome de Deus aparece aqui na... Para ver que o nome de Deus aparece na Bíblia, nessa Bíblia aqui, diferente das nossas Bíblias protestantes. Só se quiser passar ali para os irmãos também. Então, Neemias era o quê? Copeiro do rei. E copeiro naquela época não era alguém apenas que servia o vinho. Era alguém que dava conselhos ao rei. Então, Neemias ele tinha uma posição importante no palácio. Por quê? Por quê, irmãos? Por causa da influência de Esther. Neemias chegou a essa posição. Olha só a importância de Esther, a rainha da Pérsia. Por causa da influência de Esther, Neemias chegou a essa posição. Então, Esther realmente teve uma grande influência e uma grande importância na história da Pérsia. Os irmãos entenderam? É interessante isso aí. Agora, continuando, irmãos. Ainda aqui no finalzinho aqui. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio do hebraico, mas não fez uso algum de expressões originais do grego, o que revela o estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande. É claro que depois da Pérsia, quando nós terminamos o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, né? Aproximadamente 430 a.C. Então o Antigo Testamento acaba com a Pérsia dominando o mundo, sendo o império, né? Claro, já aquela disputa entre persas e gregos, mas daí abrimos o Novo Testamento, é Roma que domina o mundo. Mas nesse período interbíblico e intertestamentário levanta-se os gregos, Alexandre o Grande, né? Que espalha a cultura grega, a cultura helênica por todo o mundo, isso em 330 antes de Cristo. É importante isso. Aí nesse período também surge as sinagogas, surge a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Aí surge toda as 5 facções dos judeus: fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, publicanos. Todo aquele grupo que nós vemos no Novo Testamento surgiu nessa época aí. É interessante, irmãos, né? Agora, é importante aqui, dobre sua atenção. Vamos chegar agora no contexto histórico, irmãos. Os irmãos estão entendendo, irmão? Até aqui a lição? Agora vamos chegar aqui para nós entendermos o livro de Esther, o contexto histórico, o pano de fundo histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão, irmãos, no contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar no final do período da monarquia do povo hebreu, em 722 houve a queda do Reino do Norte. O Reino do Norte era formado por 10 tribos. Começou lá com Jeroboão, né, o primeiro rei, cuja capital era Samaria. Os irmãos estão lembrados? Mas aí foi levado cativo pelos assírios. A referência bíblica aqui está em 2 Reis 17 e 6. Aqui surgiram então os samaritanos, né? Aquela raça mista. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, quem governava Judá era a dinastia de Davi. Benjamim e Judá, né? Os descendentes de Davi reinavam em Judá, cuja capital era Jerusalém. Aí foram para o cativeiro babilônico. Nós fizemos um estudo aqui, o pastor Antônio fez um estudo de Jeremias, a gente falou muito sobre isso aí, né? Jeremias, ele profetizava para Jerusalém, antecedeu ali a queda de Jerusalém, o cativeiro babilônico.
Aí em 605, aconteceu em várias levas, começou o cativeiro babilônico. Quem foi levado em 605? Até os jovens estão estudando a lição de Daniel. Em 605 começou o cativeiro babilônico. Quem foi levado? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram levados cativos, adolescentes ainda. Aí depois, na segunda leva, foi levado Ezequiel e a sua esposa. Só que Ezequiel vai começar seu ministério 7 anos depois, em 593. Os irmãos estão entendendo? Mas quando Ezequiel chega na Babilônia, o Daniel já está lá. Então eles eram contemporâneos. Mas o Jeremias já tinha começado a profetizar. Correto, pastor Antônio? O Jeremias já estava profetizando já. Ele era mais velho. E o Jeremias influenciou tanto Ezequiel como Daniel. O templo só vai ser destruído em 586. Depois de Jeremias sofrer tanto, o Ebed-Meleque tirar ele da cisterna, o Jeremias diz, se entregue, né? E eles não ouviram Jeremias e não ouviram Daniel e Ezequiel lá na Babilônia, porque tanto o Jeremias profetizando em Jerusalém, os irmãos estão entendendo? O Jeremias profetizando em Jerusalém, Deus usando Jeremias em Jerusalém, e Deus usando Ezequiel e o Daniel na Babilônia, e o povo não deu ouvido. Aí o templo caiu em 586. Por que Deus permitiu isso? Está aqui na lição, para curar da idolatria, irmãos. Era o único jeito do povo ser sarado da idolatria. Daí tem referência aqui, Ezequiel 36, 16 e 25, era o único jeito, irmãos, do povo, porque a idolatria era algo terrível, irmãos. Foi a única forma do povo ser sarado da idolatria. Porque depois que o povo volta, os irmãos podem, quando a gente abre a Bíblia, o Novo Testamento, o povo era formalista, resistia a Jesus, mas não era mais idólatra. Correto? Eles foram sarados da idolatria no cativeiro babilônico. Foi a única forma. E aqui, irmãos, até foi salientado aqui, a soberania de Deus não encontra limites, né? E foi salientado aqui também que a idolatria não é só adorar imagens, não, irmãos. A idolatria é tudo aquilo que tira a primazia de Deus em nossas vidas. Às vezes o teu trabalho pode ser idolatria. Às vezes alguma coisa que tira o primeiro lugar de Deus em nossas vidas pode ser um ídolo. Não é verdade? Qualquer coisa que tira o primeiro lugar em nossas vidas pode ser um ídolo. Até um emprego, alguma coisa, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Não é só imagem, adorar uma imagem, não. Às vezes qualquer coisa que tira o primeiro lugar em nossas vidas tem que ser Deus. Se Deus é o primeiro lugar em nossas vidas, é uma bênção. Mas se alguma coisa tira o primeiro lugar, aí o negócio começa a ficar preocupante. Os irmãos estão entendendo? Então a idolatria foi algo que realmente destruiu Israel. O fim do exílio. Obrigado, servo de Deus. Todos viram aqui? Então, para os irmãos entenderem aqui, essa diferença aqui, desse acréscimo aqui. Mas o nome de Deus não aparece em nossas Bíblias, nas Bíblias protestantes, nas Bíblias evangélicas. Pode? É interessante fazer uma colocação. Por que nós rejeitamos esses acréscimos, tanto de textos como livros? Porque Romanos capítulo 3, verso 2, diz que as palavras de Deus foram confiadas a Israel. Aí você vai para a Bíblia do judeu no Antigo Testamento, você não encontra esses acréscimos e nem esses livros que foram acrescentados. Então, com base na própria palavra de Deus, nós rejeitamos estes livros e estes acréscimos. Muito bem
bem colocado. Os irmãos entenderam, né? Muito bem, obrigado, pastor. O fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, olha só, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia. Então Deus usou Nabucodonosor para trazer juízo, mas também julgou o Nabucodonosor. Você lembra, né? Julgou a Síria também, julgou os reinos também. Nosso Deus é juiz de toda a terra. O Naum especificamente escreveu aqui sobre o juízo sobre a Síria, né? Depois o sírio venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu a Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orou fervorosamente no capítulo 9, né? Ele entendeu ali que os 70 anos de cativeiro tinha, e ele começou a orar para que o povo então voltasse. Até o historiador diz que ele chegou diante de Ciro e mostrou ali o escrito de Isaías, porque Isaías tinha profetizado: Ciro, meu ungido. Aí o Ciro viu aquilo ali: não, então eu vou cumprir a profecia, vocês vão voltar. Soberania de Deus. Olha só, agindo assim poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, a contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens. Deus quer que todos os homens se salvem. Aí 1 Coríntios 9 e 10, 9 e 16, eu acho, né? Que diz que ai de mim, é uma obrigação, ai de mim. Nós estamos no Congresso de Missões, onde foi falado muito, né? Deus usou o seu servo Michael, falando muito sobre essa questão da nossa, do ID de Jesus. Deus usou também a pastora Débora sobre a questão de ganhar almas, né? Então, Deus quer salvar, Ele quer nos usar. Até hoje de noite eu estava contando para a Ju sobre um sonho que Deus me deu. Sonho muito, Deus falou muito comigo num sonho, né? Deus está cobrando de nós, irmãos, essa questão de ganhar almas, ajudar as pessoas. Cada um de nós tem um ministério específico. Então, o que nós podemos fazer? Às vezes é uma gravação de uma mensagem, às vezes, o que nós podemos fazer? Às vezes é entregar um folheto, às vezes é uma pregação, às vezes que nem hoje à noite ali, eu vou ali pregar lá no Vila Catarina. O pastor Anderson Bugre me falou: mas eu não tenho condições, é um lugar carente. Eu disse: o pastor Bugre, lá só tem acho que 20 crentes, é um lugar bem carente, é quase um campo missionário lá. Eu disse: não, se o senhor puder me pegar aqui, eu não me preocupo com a oferta. Então, se o senhor puder me pegar aqui, já está. O mais importante é poder levar a mensagem. Bem? Então é uma carência muito grande nós podermos levar a mensagem do Evangelho, irmãos. Quando nós estamos na reta final, o que nós podemos fazer, irmãos? Entregar um folheto, pregar nas ruas. Mas eu não sei pregar. Orar, contribuir, fazer alguma coisa, irmãos. Cada um de nós tem um talento e Deus vai cobrar de nós. Cantar, evangelizar, ensinar. Se nós enterrar esse talento, eu vou abrir meu coração, irmãos, para os irmãos aqui. E às vezes eu falo ao Caju assim, às vezes, porque a gente é ser humano, irmão. Até o próprio Elias, que era um homem que orava e fogo caía do céu, ele pensou em parar. Às vezes a gente pensa em parar. Vou parar, vou estacionar. E Deus fala conosco daí, irmão. Deus falou comigo no sonho hoje à noite. Um sonho muito interessante. Estava comentando com a Ju. Porque se nós pararmos, Deus vai cobrar de nós. Amém? Eu sinto a presença de Deus nessa manhã. Nós não podemos parar, porque se nós pararmos, Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Amém? Então, se Deus colocou o ministério em tuas mãos, seja na pregação, seja no ensino, seja no louvor, seja na oração, seja o que for, vá até o fim, porque naquele dia Deus vai cobrar de ti se você parar. Amém? Grande é a responsabilidade. Pós-exílio.
Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa. Susa entre o primeiro e segundo retorno dos judeus para Jerusalém. O que é interessante isso aqui, irmãos, ó. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus. Isso aqui eu acho que eu comentei com os irmãos em uma pregação aqui, né? Até falei o número de 3 milhões, mas aqui diz que era 1 milhão, né? Viviam na Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu que lhe parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam a Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém, no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Então tinha 1 milhão, mais que a população de Joinville. Quanto que é, Fabrício, a população de Joinville? 600 mil, né? Então era mais que a população de Joinville, irmãos. Bastante gente, né? E só 50 mil. Não deu nem 10%? Me ajuda aí, que sou ruim em matemática. Não quiseram voltar para Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque muitos haviam prosperado na Babilônia. Jerusalém é símbolo do céu. Babilônia é símbolo do mundo. Né? Só 50 mil quiseram voltar com Zorobabel para edificar o templo. Né? Então, trazendo aqui, irmãos, trazendo aqui para nós uma aplicação, trazendo agora para a nossa realidade, nós estamos vivendo os instantes finais. Quem crê que nós estamos vivendo os instantes finais da igreja aqui? Jesus está às portas. Muitos já têm perdido a esperança do céu, irmãos. Vamos abrir o coração aqui nesta manhã. Quantas pregações de arrebatamento, de volta de Jesus, a gente não vê. Vamos ser sinceros. Pregações materialistas, né? Deus vai dar, né? Por quê? Porque as pessoas às vezes estão envolvidas na Babilônia. Mas nós não podemos perder. Bom, a gente vai terminar a lição falando isso aqui, irmão. Porque nós somos forasteiros. Nós temos uma esperança. Nossa esperança é o céu. Quem tem esperança do céu aí? Então o povo, irmão, de 1 milhão de judeus, só 50 mil quiseram voltar. Porque tinham prosperado na Babilônia. É claro, irmãos, é claro que a gente não pode. É claro que a gente tem que trabalhar também, né? A gente tem que trabalhar, a gente não pode também ficar de braço cruzado. Não, Jesus vai voltar, vamos trabalhar mais. Não é assim também, não é? Mas também a gente não pode perder a esperança. Os irmãos estão entendendo, né, irmão? Não pode perder a esperança do céu. Olha só, é interessante aqui, ó. Essa parte aqui, irmão, é interessante, ó. Esse período da história, é importante aqui, esse ato de tempo aqui, ó, olha só. Ó, no segundo ano, esse período é narrado no capítulo 1. Olha só, quero que os irmãos entendam aqui, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras, entre o capítulo 6 ao capítulo 7, há um intervalo de 60 anos. É na segunda metade desse período que se passa o livro de Esther. Os irmãos entenderam? Vou repetir. Esse período de história é narrado no capítulo 1 e capítulo 6 de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, né? Há um intervalo de 60 anos. Pode falar, irmão Gilmar. Como ali voltou atrás, ali que estava comentando com o irmão Fabrício aqui, o povo também não quis votar, o judeu, porque ali estava já com a vida na Babilônia estabilizada. Tinha casa, estava então emprego, estava tudo normal. E Jerusalém, no entanto, estava destruído. Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém. Então eles tinham que começar tudo do zero de novo. Por isso que eles não quiseram voltar. É verdade. Tinha que construir tudo, né? Daí eles chegaram em 539, chegaram ali. Muito bem colocado, irmão Gilmar. Tem toda essa questão, né? Questão da logística também. Comparando hoje, tipo, eu estou em Joinville, tenho a minha casa, tenho tudo, tenho tudo aqui. Para que eu vou voltar lá para de onde eu vim, para começar tudo do zero de novo? Isso aqui eu estou estabilizado e a minha vida está resolvida. Assim era o povo, estava muito ali, bem. já tinham aceitado toda a vida,
já estava organizado, aí tive que ir para Jerusalém, fazer aquela caminhada que não era perto também, e na época não existia carro, não existia nada, então pelas montanhas e tudo, e um do outro, e chega lá, tem que começar tudo de novo, construir a cidade, construir muro, começar tudo da vida. E era uma viagem longa, hein? Eu estive pesquisando, irmãos, aí, da fortaleza de Susa a Jerusalém, naquele tempo não tinha ônibus, não tinha avião, né, irmão? Estive pesquisando, aí essa questão de várias fontes, né? Não sei se o Everton pesquisou essa questão, são várias fontes. Uma fonte dizia que era 1583, outra fonte dizia que era 1580. Aí eu perguntei para a Ju, essa distância aí é como daqui até Belo Horizonte. Já pensou, irmão? Na época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião. Quantos dias de viagem daria de a pé ou de cavalo ou de carroça? Com o perigo de, naquele tempo, não tinha segurança, com o perigo de ser assaltado, né? Era uma viagem que não era fácil, né? Tanto que no livro de Neemias, vocês vejam, né, que tudo isso que o irmão Vilmar fez uma colocação boa, né? Tem que haver uma renúncia, né? Tem que haver uma renúncia. Muitos não quiseram renunciar. Aí trazendo, a gente pode falar que servir a Deus é um pouco de renúncia também, né? Tem que haver um pouco de renúncia, entrando nessa questão. Pode fazer outra colocação. Até porque depois que o rei liberou até que o próprio judeu matasse quem fosse contra eles, tirar a vida deles, eles não tinham mais por que também sair dali. Não tinham mais ameaça nenhuma, né? Que antes eles estavam sendo ameaçados de ser enforcados, de que a amante tinha preparado até uma forca para começar a enforcar os judeus, tudo. E daí quando Só que o livro de Esther aconteceu depois. O livro de Esther aconteceu depois do edito. Pois é, estou falando, mas aí eles estavam liberados para não precisar mais voltar, porque não tinha mais ameaça de morte. Porque o edito foi em 539, aí eles chegaram lá, aí eles começaram a construir o templo, daí os samaritanos quiseram ajudar, e eles não quiseram, os samaritanos levantaram uma calúnia, a obra foi embargada, daí Deus levantou Zacarias e Ageu, o velho Zacarias, e o jovem Ageu, o velho Ageu e o jovem Zacarias. Aí o Ageu vai dizer, a glória da segunda casa será maior, porque quando o templo foi construído, o segundo templo não chegava nem aos pés do suntuoso templo de Salomão, vocês estão entendendo? Aí o templo vai ser construído em 516. Quando a história de Esther aconteceu, 516, eu falei 478 a 460 a.C. Há um hiato de tempo, os irmãos estão entendendo? Isso é cronologia bíblica. E daí a história de Esdras 450 a.C. e a história de Neemias 430. Aí os muros vão ser edificados. Como diz meu amigo Roberto, para a viagem missionária, é coisa arada, Clóvis. É muita coisa, é muito número. Você pergunta para o irmão, tu está entendendo a lição hoje? Muito número, muita coisa arada. Aí eu vou chegar aqui, ó. Marquei aqui, porque é muito número, né, irmão? Marquei aqui. Vamos lá. Aí tem uma coisa, irmão. Eu quero que alguém leia para mim, eu preciso explicar isso aqui. Eu quero que alguém leia para mim Neemias 13, 7. Neemias 13, 7. Aí vamos lá para o final do livro de Neemias. Quero explicar isso aqui. E depois alguém leia para mim Malaquias 4. Malaquias? É Malaquias? Não, é Malaquias 4. Malaquias 4, aquele que diz, onde roubar o Senhor? Malaquias 4, 3. Neemias 13, 7. Mas até aqui os irmãos estão entendendo, né? Ou ficou com a dúvida? Os irmãos estão entendendo? Depois eu posso até ficar mais um pouco ali explicando, irmão. Quero que os irmãos entendam o contexto histórico, tudo aí. Porque isso aqui é uma aula introdutória do livro de Esther. Amém? E particularmente, irmãos, eu amo os livros históricos. Eu amo história, entendeu? Se eu fosse professor, eu seria professor de história. Amo história. Vamos lá? Neemias 13 e 7. Quem achou Neemias 13 e 7?
para nós ler. Eu queria explicar uma coisa para vocês que eu acho interessantíssima. Neemias 13 e 7. E vinha a Jerusalém, compreendia o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Olha só. Aí o Neemias, Leonardo, ele faz todas essas. Ele constrói o muro, né? Só que ele tinha uma obrigação de voltar lá para Susa. Ele volta, ele é governador, ele volta. Aí sabe o que o Eliasibe, o sacerdote, faz? Ele tinha uma filha, e o Tobias, quando era garoto numa igreja em outra cidade, no culto da ceia, eu dizia, pega o Tobias, na época, década de 80, 90, o Tobias era a televisão, pega o Tobias, chega em casa com o machado e arrebenta, era a televisão, irmão. Eu peguei essa época, né? Mas aí, sabe o que era o Tobias? Voltando, quem está comigo na lição ainda? Sabe o que o Eliasibe faz? Ele tinha uma filha. E o Tobias casa com a filha do Eliasibe e vai morar, sabe onde, irmãos? Na casa do tesouro do povo, guardava o dízimo. Aí o povo não dá mais o dízimo, porque o Tobias está morando dentro da tesouraria. Aí o sacerdote começa a passar necessidade. Aí entra aquele texto de Malaquias. Onde está aquele texto de Malaquias? Acho que é 4:3, né? Qual é o texto onde roubais o Senhor? E nós lemos sempre. Por que roubais o Senhor? Qual é? 3:4, 4:3? Aquele texto que o povo gosta de ler sobre não dar o dízimo. Hã? É na mesma época que acontece isso aí, que o Malaquias profetiza. Os irmãos estão entendendo? Quem está comigo na lição? Pode ler. Por que roubais o Senhor? Trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Mas antes, por que roubais o Senhor? Não tinha 8? 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que roubamos? Aí, ó. Nos dízimos e nas ofertas. Por que Malaquias? É na mesma época, porque o povo não estava dando mais o dízimo, porque o Tobias estava lá dentro, os irmãos estão entendendo? Na mesma época. Porque o Tobias estava dentro da casa, porque o povo não estava dando mais dízimo, o povo não estava cumprindo a lei. Aí o Neemias chega, vê aquilo ali, mas, meu, sabe o que o Neemias faz? Neemias, irmão, baixa uma unção sobre ele, pega, vai lá, arranca o Tobias e toda a mobília. Uma vez eu preguei, jogando fora a mobília do inimigo. Porque, irmão, lá ali Deus estava falando, não era o povo, eram os próprios sacerdotes que estavam roubando o tesouro de Deus. Não era porque o povo não estava dando. Mas o Tobias estava lá dentro. Mas Deus ali está falando com os sacerdotes que estavam roubando da casa. Mas nesse contexto, Estavam salteando da casa. tudo aí, o Tobias estava lá dentro. É que daí hoje o E o pessoal Neemias fala que o povo não dá dízimo é para todo- roubando o Senhor. Não era o povo, não, era o sacerdote. Sim, concordo. Mas o Tobias estava lá dentro. Os irmãos estão entendendo? O Tobias estava lá dentro da casa do tesouro. Por causa da ausência do Neemias. Aconteceu nesse período. Agora voltando à lição aqui. Propósito e mensagem. A providência divina. Falamos aqui sobre a questão da distância, a falsa estabilidade. Foi feito aqui, o irmão Vilmar falou aqui sobre essa questão da falsa. Já estou terminando a lição, irmão, já era para terminar. A falsa estabilidade, o povo confiou no materialismo, na questão de estar bem estabilizado, né? Aí a festa de Purim, nós falamos aqui sobre o livramento, né? Deus agiu para livrar o povo, e essa festa foi instituída, está lá em capítulo 9, do versículo 20 ao 28, Deus deu livramento, e essa festa foi instituída, celebrando o livramento, porque o nosso Deus é um Deus de livrar. Quem crê que o nosso Deus é um Deus de livramento? Para terminar aqui a conclusão, o livro de Esther nos lembra de que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos desse mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade não está nos céus. Nossa cidade, melhor dizendo, está nos céus, donde também esperamos o Salvador. No capítulo 2, irmãos, nós temos a visão. Daniel ali, ele tem a interpretação, a visão da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, pernas ali de bronze, pés de ferro. Essa é a visão do homem. Quero só fazer ali uma comparação. A visão do homem
são de metais. Quando o homem vê o mundo e os reinos, né? São de metais. Quem está comigo na lição? A visão do homem são metais preciosos: ouro, prata, bronze e ferro. Agora no capítulo 7 é a visão de Deus dos reinos. O primeiro animal é um leão alado, né? Depois o leopardo, depois o urso, depois o animal horripilante. Olha a diferença, a visão do homem e a visão de Deus. Como o homem enxerga os reinos e como Deus enxerga os reinos. Pegou aí? Deus não vê como o homem vê. Aí eu lembro de Samuel, quando Deus fala para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura. Nós vemos de um jeito, mas Deus vê de outro. Terminando, irmãos, nossa pátria está lá nos céus, e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Amém? Quem tem essa esperança, irmão? Coisa linda, irmão. Eu vou chegar lá, vou olhar para o pastor Antônio, vou olhar para o pastor Jeg, vou olhar para o irmão Vilmar, vou olhar para o Fabrício, vou olhar para cada um de nós, vou olhar para a irmã Evânia, e vou dizer: é muito mais lindo do que nós imaginávamos, porque não subiu, a nossa imaginação não é capaz de imaginar aquilo que nos espera lá no céu. Amém? Por isso não vale a pena nós renunciar ao mundo, renunciar aos pecados, renunciar tudo que esse mundo nos oferece, aquilo que está nos reservado lá nas mansões celestiais. Amém? Vamos se colocar de pé, orar, agradecer por essa lição maravilhosa, essa lição introdutória. Eu creio que os professores que vão continuar trazendo coisas lindas sobre o livro de Esther. Vamos orar agradecendo nesta manhã. Senhor, obrigado por esta lição maravilhosa, onde nós aprendemos, Pai, a Tua providência, o Teu agir na história do povo de Deus, usando a Esther, Pai, para ser um instrumento de Tuas mãos. Continua conosco, Pai, neste domingo, no culto missionário, no trabalho, Pai, usando Teus servos. Nós te louvamos em o nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glórias a Deus.